Secretário, o senhor falou com a gente de unidade. Agora, nessa semana agora, a gente viu, não é segredo para ninguém, nas redes sociais, o coordenador Igor Suzarte, coordenador da PLB, acusando o senhor de mentiroso. Como o senhor avalia essa situação, dessa afirmação que ele fez, de que o senhor era mentiroso, que o senhor estaria mentindo para a categoria? Certo, Lindy. Primeiro, eu quero dizer aos internautas e aos trabalhadores e trabalhadoras da educação que eu preciso separar e deixar muito bem claro isso, a minha relação com o movimento sindical com a relação com as pessoas que ali compõem o diretório, a diretoria da PLB em Belmonte. Ali eu tenho amigos, outros são conhecidos, não é? A minha relação é muito tranquila, graças a Deus, né? Porque eu venho de movimento, né? Eu conheço a história da PLB e sei o valor que ela tem para a luta. O que seríamos de nós, trabalhadores e trabalhadoras da educação no município de Belmonte, como também de todo o país, se nós não estivéssemos e nós não tivéssemos um movimento, né, que se concretiza nos sindicatos. O que seríamos de nós? Seríamos desastrosos, na verdade, porque ficaríamos que nem baratas tontas ali, querendo cada um resolver a sua maneira. Então o sindicato tem a sua importância. Em relação ao que você me pergunta, Crisney, sobre o posicionamento do coordenador, é o seguinte: nós precisamos entender como os fatos aconteceram, coisa que a população ainda não sabe, que os trabalhadores em educação também não sabem. Na última semana, eu recebi no sindicato 2 ofícios. Um ofício pedindo um calendário de pagamentos para o segundo semestre, como também um outro ofício pedindo uma previsão para a data de pagamento do mês de junho. Nesses 2 ofícios, Crisney, eles não especificam um prazo de 24 horas, nem de 48 horas, nem de 72 horas. Eu estive no movimento, Crisney, sindical, e entendo que quando há urgência na resposta de um ofício, a gente precisa estabelecer esse prazo. Isso acontece com os tribunais e tudo mais, concorda? Então esses ofícios não estipulavam um prazo. Se eu teria que responder em 24 horas, em 48 ou 72 horas, porque o áudio do coordenador Igor Souza fala que nós tínhamos que responder com antecedência. Mas que antecedência é essa? Eu não tenho bola de cristal, não é? Mas, por entender o movimento, por valorizar essa instituição que é séria, que tem a tua história, e essa história foi construída com pioneiros como o professor Abete, que iniciou aqui, e o professor Alberto Rocha na época, certo? Que veio na sequência com a professora Ionete, que veio logo depois com o seu sucessor Rodrigo Martins, que é um dos grandes responsáveis por várias conquistas nesse sindicato, Crisney. A gente precisa ser justo. Nós precisamos avançar e evoluir e reconhecer os avanços que o outro teve, por mais defeitos que ele também tenha, que eu tenha ou que você tenha. A gente precisa separar. Mas voltando ao assunto, em respeito a essa instituição, eu respondi ao ofício. E ele diz no áudio que não. E por que ele diz isso? Porque quando nós, na quarta-feira da semana, certo? Semana passada, o funcionário da secretaria, Tairone, esteve no sindicato para entregar o ofício por 2 vezes na quarta-feira e também na quinta-feira, o sindicato estava fechado. O sindicato estava fechado. Nós temos no estatuto a disponibilidade de 80 horas, que para mim não importa, Crisney, com quem ela está, se as 40 horas está comigo, se as 40 horas estão, melhor dizendo, com outros coordenadores da PLB, não. Eu sei que o coordenador tem 40, por ser coordenador, e é justo que se tenha, porque afinal de contas é o coordenador. Mas se você pegar dessas 80 horas, um funcionário ou 2 que esteja com essas 40, já é o suficiente ou já são o suficiente para manter o sindicato aberto. Mas aí é uma questão administrativa do sindicato. Não me cabe a mim fazer juízo de valores. Agora, portanto, para se entregar o ofício, precisa que o sindicato esteja aberto. Porque não é na casa do secretário ou na casa do coordenador, até porque o coordenador mora em Barrolândia, que eu vou procurar para entregar o ofício. Ou receber o ofício na minha casa, concorda?
Mas assim eu fiz e respondi. Quando foi na sexta-feira, eu mandei um áudio, e eu tenho disponível esse áudio, inclusive está no WhatsApp do coordenador Igor Souza, dizendo para ele que nós estivemos na quarta e na quinta-feira para a entrega do ofício e que o sindicato estava fechado. Aí ele justifica, tanto ele quanto o tesoureiro Emanuel, de que estava com prazo eterno. Deveria se ter um aviso, mas nós batemos no sindicato, porque eu sabia que às vezes eles estão fazendo um trabalho interno, mas não tinha. Mas Ninguém enfim, atendeu. Ninguém atendeu. Nós não entregamos. Como eu precisava, enquanto secretário de Educação, informar a população para trazer segurança e não criar esse pânico que se criou por causa de 2 ou 3 dias, né? Que nós precisaríamos, além do prazo que eles estabeleceram do 5º dia útil para fazer o pagamento, eu fiz o comunicado de que até o dia 10, no máximo deste mês, nós estaríamos pagando a todos os trabalhadores e trabalhadoras da educação. Né? Aí ele me afirma no áudio também que não houve acordo. Ele está certo. Não houve realmente acordo. Mas em momento algum eu digo na matéria, no site ou no comunicado, que eu tinha sentado com a PLB e tinha feito um acordo. Eu disse que tinha respondido ao ofício e tinha, mas não entreguei porque o sindicato estava fechado. Aonde está o mentiroso nessa situação? Agora, respondendo diretamente à tua pergunta, como é que eu avalio o áudio do coordenador? E eu entrei em contato com a delegada sindical Jovita de Eunápolis, como também Ronaldo, que é da área de comunicação da delegacia de Eunápolis, que esse núcleo está nessa delegacia, certo? Lamentando o que aconteceu, eu disse para eles, esse áudio descreve o despreparo do coordenador Igor Suzarte ao representar uma instituição que é séria, que tem história e que precisa ter à sua frente alguém com equilíbrio, conhecimento, decência e diplomacia. Porque nessa relação sindicato, Secretaria de Educação e Gestão, não deve jamais prevalecer as questões pessoais ou políticas, Crisinei. À frente do sindicato ou de qualquer outro movimento pode ter o meu maior inimigo, mas eu preciso ser secretário de Educação. Eu preciso ser diplomático, receber, pegar na mão, atender e, acima de tudo, respeitar. O áudio do coordenador Igor Souza é algo que diz respeito à pessoa do secretário, que diz respeito à minha esposa, porque eu tenho uma esposa, diz respeito aos meus filhos, porque a minha filha ela foi questionada na escola por seus coleguinhas se o pai dela, que é secretário de Educação, era um mentiroso. Agora você imagina o constrangimento que foi minha filha. A minha esposa, que é professora e diretora de uma escola, também foi questionada pelos colegas se de fato eu estava ali mentindo naquela matéria. Eu tenho pais, eu tenho pai e tenho mãe. Eu tenho esse privilégio de ter meus pais vivos ainda. E eles também foram questionados, eles também passaram por esse questionamento, porque a partir do momento que o coordenador Igor Souza, ele me acusa de mentiroso, ele faz com que eu, enquanto pai, eu, enquanto marido, eu, enquanto filho, enquanto amigo, enquanto cidadão, seja também um mentiroso. Mas o que me tranquiliza, porque eu sei que ninguém tem a condição de qualificar o outro. Quem se qualifica é você. Eu me qualifico com atitudes, com trabalho e com respeito ao outro. Então, mais uma vez, eu ressalto e respondo, Disney, categoricamente a tua pergunta. Um áudio, coordenador Igor, com toda franqueza, porque eu não confundo franqueza com verdade, mas é o que eu penso, é o que eu avalio, um áudio desrespeitoso que mostra realmente que o senhor ainda não está adequado às características de um sindicato que precisa de alguém que respeite as autoridades, porque assim como o senhor é autoridade, eu também sou e preciso ser respeitado. Muito obrigado, Disney, pela oportunidade de dizer o contraditório e esclarecer a população de fato o que aconteceu. Inclusive, quando a gente observa na voz, no tom de voz, até isso, as pessoas têm observado um tom de voz agressivo. Me parece que é um pouco alterado, mas é uma particularidade dele, ele faz da vida particular dele o que ele bem quiser entender, mas agradeço mais uma vez e repudio qualquer tipo de atitude ríspida e desrespeitosa como a do coordenador Igor Souza. E a partir dessa situação,
Você acha que é possível uma negociação via sindicato na categoria? Crisney, acredito que sim, pois o coordenador Igor ele vai precisar amadurecer nesse sentido. Eu me coloco nesse momento à disposição, como já me coloquei anteriormente, e estarei convidando a PLB nas próximas semanas para sentarmos e discutirmos, porque essas particularidades que eu digo que são pessoais, de cunho político ou pessoal, elas têm que ficar de lado, porque nós temos algo muito importante, que são os trabalhadores e trabalhadoras da educação e a população, que precisam que nós, a PLB, gestão, Secretaria de Educação, dialoguemos para encontrar um rumo realmente plausível, para que nós tenhamos a garantia, né? Possamos garantir o direito dos trabalhadores, porque esse é o meu grande desafio, e garantir também o direito dos maiores prejudicados nessa situação, que são os nossos alunos. Então eu tenho certeza que essa questão pontual e infeliz do coordenador Igor Suzá não irá, pelo menos da minha parte, porque as portas da secretaria estão abertas, certo? Eu estou à disposição, certo, para dialogar infinitamente com essa instituição séria e que representa uma categoria nobre e que precisa ser representada com excelência. Eu não tenho dúvida disso.